Mas a frase que eu peguei é de um prêmio Nobel, do Paul Krugman. Lá, nos anos 2000, bem no comecinho, quando a gente estava começando a usar mais a internet, ele falou aqui, por volta de 2005, ou assim, tornar-se-á claro que o impacto da internet sobre a economia não tem sido maior do que o impacto das máquinas de fax. E é lógico, todo mundo pode dar uma opinião errada, né? Mas procurem depois o que ele está falando sobre Bitcoin hoje. E vocês vão ver que ele está cometendo o mesmo erro que ele cometeu com a internet, novamente com criptomoedas. E você falou da plateia aqui. O pessoal que já está imerso nesse mundo de cripto, que tem NFTs. Eu acho que daqui a uns 10 anos todo mundo aqui vai ser milionário. Possivelmente, dentro do pessoal que está investindo em cripto hoje... Não, é real. Receba, né? É porque a gente vê isso acontecendo ao longo da história toda com alguma evolução tecnológica. Sempre que você tem uma revolução tecnológica, tem um público conservador que não a adota e tem um pessoal que adota a revolução. E esse pessoal obtém uma vantagem econômica com isso. Prospera mais e depois passa a ditar as normas culturais. A gente viu isso lá atrás de uma maneira muito brutal, como, por exemplo, a revolução do aço, da pólvora. Um punhado de espanhóis, 168 espanhóis, estou com o dado fresco, eu acabei de ler um livro sobre isso agora, Armas de Hermes e Aço, fica a recomendação, conseguiu desarticular o Império Inca. Porque eles tinham o aço das espadas, eles tinham as armas, o cavalo era a principal arma de guerra daquela época, tinham arcabuzes e tinham doenças que os incas não tinham. Então eles tinham mais tecnologia no final das contas. E com essa tecnologia eles conseguiram desalojar, e naquele caso até matar aquela população que não tinha tecnologia. Eles prosperaram mais e ditaram as normas culturais. Na América, tirando o Brasil que fala português, a língua franca é o espanhol. Hoje, com cripto, a gente vê exatamente a mesma coisa. Quem adotou cedo a tecnologia, e felizmente isso aconteceu comigo, com a Malu, com o Felipe e com o Charles, teve prosperidade econômica muito grande. Agora que a gente prosperou economicamente, a gente consegue investir isso em produção cultural. A gente faz podcast, a gente cria canal no YouTube, a gente alcança milhões de pessoas, a gente cria uma coleção de NFT. E outras pessoas estão fazendo o mesmo, porque já tem gente bilionária com criptomoeda. Então isso está acontecendo. Quem adotou antes já tem muita vantagem. E tem um outro ponto, né? Quando você ganha dinheiro, você tem oportunidade de correr mais risco. Então, eu pego no meu caso criptomoedas. Multiplicou tanto o meu capital inicial que eu consigo, entre aspas, arriscar em mais negócios e isso multiplica mais ainda. Então, o fato de eu ter um dinheiro que ele começou sendo um risco muito grande, né? Então, eu investi X reais em 2017. Isso multiplicou 30, 40, 50 vezes. Eu posso pegar esse mesmo X lá atrás, agora ele não representa nada no meu patrimônio. Colocar em outras criptos, isso vai multiplicando mais vezes. Então, para qualquer pessoa colocar 100, 200, 300 mil reais numa cripto que pode ir bem ou não, é um risco altíssimo. De repente, para mim, não. Porque esse dinheiro já vem de outras criptos e isso multiplica. Então, ter dinheiro te possibilita ganhar muito mais dinheiro. A história do rio corre para o mar, né? Quanto mais você tem a chance de você ter mais é muito maior, porque você pode correr riscos que qualquer um não pode, né? Eu acho que isso é interessante. Outras coisas até que não cripto, né? O caso emblemático, histórico, que me vem à cabeça da família Médici lá durante a Renascença na Itália, os caras tirando proveito de várias questões financeiras ali, mas basicamente arbitrando regras na Europa, que não podia emprestar dinheiro por causa da religião em certos lugares, aí eles, enfim, faziam todos os trambiques deles lá, mas acabaram financiando um movimento artístico novo, invenções que a gente usa e desfruta até hoje, foram patronos de alguns dos maiores escultores, pintores da história, inventores, e por séculos a influência dessa família está aí persistindo até hoje. Eu escrevi um texto ano passado sobre a renascença cultural no Ethereum, é o nome, se não me engano. Está lá na plataforma da Paradigma, e aborda um pouco disso. Então, cripto, a galera cripto, fazendo parênteses, cripto originalmente significa criptografia, né? A gente começou a falar de criptomoeda depois do Bitcoin. Mas a galera que estudava criptografia e que fazia experimentos de dinheiros eletrônicos e que acabou culminando com Satoshi Nakamoto e a invenção do Bitcoin sempre foi muito ligada à ideia de extensão da vida. Tem um grupo que se chamava estropistas e os caras pensavam em viagem espacial, extensão da vida, criogenia, que é congelar o corpo para conseguir trazer a vida depois, quando a medicina já tivesse evoluído o suficiente. Então, ideias bem para frente, assim. O filme Vanilla Sky na prática. Tipo isso. E hoje você vê, eu olho assim, o Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum, o Ether é a segunda maior moeda, o Sam Bankman-Fried, que é o criador de uma das maiores exchanges do mundo. Esses caras são multibilionários, doam muito dinheiro, e a maioria do dinheiro que eles doam,
ou investem não é em projetos de cripto, é em projetos de pesquisa de extensão da vida, pesquisa sobre cidades-estado, não cidades-estado, mas cidades com poder mais localizado, tipo cidades autônomas no interior dos Estados Unidos, medicina, longevidade, enfim, várias frentes da ciência que nem tem a ver com indústria financeira e que vão ter um legado para a humanidade que vai perdurar por muitas décadas e séculos. Então, eu realmente acho que criptomoedas são uma força para o bem, para o progresso. Bom, mas pegando ganhadores e perdedores do processo. Falamos dos ganhadores aqui, quem adotou antes. Só que se a gente for voltar a fazer analogias com tecnologia, geralmente um pessoal adotava e quem era resistente eram os donos da tecnologia que era usada até então, que viria a ser disruptada pela nova. E hoje você tem muitos estados resistentes à adoção das criptomoedas. Os Estados Unidos, por exemplo, eles logicamente serão resistentes porque aquilo pode ameaçar o status de moeda global do dólar, que agora já está ameaçado até pelas consequências desse conflito entre Rússia e Ucrânia, esse confisco do dinheiro da Rússia, como você falou no dia 26 de fevereiro, que provavelmente vai ser uma data que os historiadores vão pegar no futuro e vão olhar, olha, as coisas começaram a dar errado para o dólar, né, de fato, nesta data. Foi então, aqui que eles deram um tiro no pé. Exatamente. Então, a gente está vendo o seguinte, era um mundo com uma reserva global, um meio de troca global, uma unidade de conta global, que era o dólar. Agora, Rússia talvez venda gás e petróleo em criptomoeda, em Bitcoin. A Arábia Saudita, parceiro de longa data dos americanos, já está cogitando vender petróleo em moeda chinesa, em yuans, o que gera mais demanda pela moeda chinesa e, no caso da Rússia, mais demanda por criptomoedas. Então, eles vão tentar combater essa revolução, digamos assim. Mas o ponto é, eles também não têm uma grande pressão para adotar isso? Como é que você acha que fica essa dicotomia entre países que sabem que se demorarem para adotar, eles ficam para trás, mas que adotar também prejudica a moeda que eles têm hoje? Como é que eles vão lidar com isso? Eu queria só começar, a gente voltar um pouquinho no tempo, porque eu concordo com 26 de fevereiro, né? Só que talvez tenha começado com Obama. Porque você gosta muito de geopolítica, né? E a gente tem que buscar muita informação na geopolítica. Os Estados Unidos eles foram dominantes durante muito tempo porque eles tiveram inimigos muito fortes, mas eles protegeram muitos países, né? E quando o Obama entrou, por exemplo, Israel era uma nação super amiga dos americanos e já não é mais tão amiga assim desde a era Obama, né? E a sensação que eu tenho vendo os países como Austrália, Coreia do Sul, Japão, é que eles não confiam mais nos Estados Unidos como um protetor, a própria Arábia Saudita. Então, o fato dos Estados Unidos perderem força, tanto para impor algo mais pesado para os inimigos, mas como para proteger os amigos, eu acho que faz o dólar ficar muito mais fraco, porque uma Arábia Saudita antes pensava o seguinte, olha, eu quero usar o dólar aqui, não só porque eu sou muito amigo dos Estados Unidos, mas porque eu sei que se o Irã tacar uma bomba, automaticamente os Estados Unidos vai me proteger. Será que a Arábia Saudita pensa isso hoje com Biden no poder? Pensava isso com o Obama? Talvez com Trump, sim, mas com o Biden, com os próximos presidentes. Então, acho que a era Obama ela desarticulou o mundo da forma como a gente conhecia, né? Os Estados Unidos como um país muito protetor e os Estados Unidos fraco, ele solta um pouco a corda do mundo. Então, você falou, pô, quem a gente já tem de país aí que poderia usar uma outra moeda? Venezuela, Irã, Cuba, Coreia do Norte, China. Só o pessoal do bem, agora né? a Rússia. Seria um eixo. É sobre isso. Mas olha quanta gente que já poderia usar uma nova moeda. A própria sanções. Tudo bem que tirar do SWIFT é uma coisa muito forte para a Rússia. Mas assim, Irã está com sanção, Venezuela está... Os caras vivem muito bem lá, eles conseguem... Já não é mais aquela coisa assim, ó, os Estados Unidos vai fazer uma sanção contra você. Cara, acabou a vida do país. Não, o cara vai se virando ali, vende... A China está comprando petróleo mais barato da Rússia, né? Não só a China, a Shell chegou a comprar também. A União Europeia, eu estava vendo um número, 200 milhões de dólares por dia é a compra ainda de gás da União Europeia para a Rússia. É 6 bi no mês, Mesmo cara. com a sanção. Mesmo com a sanção. Sanção não parou, não fez com que ninguém porque parasse de comprar energia se a de lá, Rússia cortar o gás, o alemão dorme com frio. Os caras criaram essa dependência, né? Então, a geopolítica, e aí a gente volta naquela questão de quem está aqui, de quem acompanha. Para finalizar, porque senão você sabe que eu falo muito, a maior parte das pessoas não tem tempo para ganhar dinheiro. Se você perguntar por que se a gente está falando tudo isso bem de cripto, por que as pessoas não... Por que todo mundo não começa? Cara, eu percebi essa semana que as pessoas não têm tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Eu estava no shopping, num café, veio um cara, pô, você é o Charles? Eu falei, sou.
Eu devia falar não. Às vezes eu falo brincando, a pessoa acha que... Sou. Porra, cara, eu lembro que você deu uma palestra em 2017 de cripto na associação comercial, legal, foi bacana, eu assisti e tal. Pô, subiu pra caramba. Eu falei, E aí, você já começou? Eu perguntei pro cara. Ele falou, puta, cara, não tive tempo ainda pra olhar isso com calma e tal. Eu pensei, cara, o cara viu uma palestra minha de cripto em 2017. Ele viu o negócio multiplicar 20, 30, 40 vezes e ele simplesmente não teve tempo. Cara, o que esse cara em 5 anos, 6 anos, ele não parou um domingo, um sábado, a qualquer momento para você dizer, cara, como é que eu mudo de vida? Entendeu? Então, as pessoas, elas realmente ou não têm tempo, ou elas acham que não têm tempo, ou não conseguem tempo. Porque todo mundo que está aqui tem algum compromisso, poderia estar fazendo outras coisas, né? Mas eu estou refletindo muito sobre esse encontro que eu tive com um cara ainda não comecei porque não tive tempo. 5 anos. São acomodadas, no final das contas, é isso. E elas estão. E a maior parte da população está preocupada em sobreviver. É o dia a dia. É comer, trabalhar hoje para pagar o de amanhã. E aí vai continuar, né? Para sempre. Porque não parou.